Como lidar com as nossas limitações e buscar a verdadeira restauração? No estudo de hoje, Jesus nos mostra que o seu poder vai além do físico. Ele conhece o coração, perdoa pecados e oferece uma vida totalmente renovada. Vamos refletir nessa história que vai nos inspirar a ter uma fé que remove obstáculos e confia plenamente na graça do Salvador. No ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança, nossa última semana de 2025. É assim, o tempo vai passando, aproveitemos as oportunidades. Você tem aproveitado oportunidade? Você tem aproveitado? Como foi? Como você faria a sua retrospectiva de 2025? Você aproveitou as oportunidades que surgiram para você? Estou falando de uma questão, talvez aqui, vou enfatizar mais o aspecto espiritual. Quantas vezes você se dispôs a abrir a sua Bíblia, a ler, a ouvir Jesus falando para você? Quantas vezes você se dispôs a ser impressionado por uma música que você estava ouvindo e você sentiu esse processo de transformação? Isso aconteceu, você aproveitou. E se a gente pensasse nas outras áreas da vida, as oportunidades no trabalho, as oportunidades no negócio, no gastar os seus recursos sabiamente, aproveite a oportunidade. Eu mencionei ontem, que sempre quando chega no final do ano, assim, a gente faz uma avaliação do ano para estipular metas, mas a maior parte que a gente coloca, muitas vezes a gente não vai adiante. Por isso os especialistas dizem que é importante que você coloque pequenos objetivos que levem para você alcançar um objetivo maior. Porque às vezes nós colocamos um grande objetivo, mas como é que eu vou criar um caminho para isso, entende? Eu quero te motivar. E quero dizer para você que você aqui na Novo Tempo, você tem a oportunidade de estudar a Bíblia com a gente. Isso, de aprofundar seus conhecimentos e também do seu bem-estar para a sua vida, saúde física, saúde emocional, financeira, seu contexto familiar. Aproveite a oportunidade. Qual é o custo que você vai ter para estudar? Nenhum. As nossas revistas são distribuídas sem nenhum custo para os nossos telespectadores. Os nossos estudos que são disponibilizados na nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, que você estuda pelo WhatsApp, também são disponibilizados gratuitamente, porque eles já foram patrocinados pelos nossos doadores mensais, que são os nossos anjos da esperança. Por isso eu digo para você, aproveite a oportunidade. E agora, estude, coloque objetivos para você estar mais perto do Senhor junto com a sua família. Que tal? Nessa temporada estamos estudando o nosso estudo Ensinos de Jesus. E é só você mandar aí para o nosso WhatsApp, é o 129, está aparecendo aqui, 12982000062. 12982000062. Peça agora o estudo Ensinos de Jesus. Como é que você vai fazer? Você vai mandar um recadinho para a Esperança, para esse número, você vai escrever estudo, estou abrindo a Esperança aqui, e aí ela vai te perguntar, você quer estudar com alguém, você não quer estudar, você vai colocar o A, e depois de você colocar o A, ela vai te mandar a lista de estudos, e aí você vai escolher o A também, porque Ensinos de Jesus é o primeiro estudo. E depois você vai ter uma interação, perguntas e respostas com A, B ou C. Olha só,
Olha, dá uma olhadinha aqui. É assim, simples, ela vai colocar a referência bíblica, tá? Vai ter a referência do texto e você vai escolher A, B ou C. E aí você vai interagindo com ela. E eu sugiro que você, é óbvio, né? Tenha a sua Bíblia para você conferir cada texto e entender o que está sendo perguntado ali para você. Tá bom? Vamos orar? E aproveitemos as oportunidades de crescermos no conhecimento de Deus, do Senhor Jesus Cristo e da ação do Espírito na nossa mente. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê uma mente sensível a ouvir, para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo, para que a gente entenda. Nós queremos ser impressionados hoje, mais uma vez, por um milagre realizado no Senhor, pelo Senhor, que revela que o Senhor não só fez um discurso de compaixão, mas o Senhor viveu a compaixão. E que isso aconteça na nossa vida, que a gente não tenha só um discurso de compaixão, um discurso de ser cristão, mas que a gente viva como cristão, que as nossas ações reflitam isso. Eu peço, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Hoje nós vamos para o Evangelho de Lucas. A gente, lá no início da temporada, a gente explicou sobre a diferença de cada evangelista, cada autor dos evangelhos, a perspectiva que eles tinham, o público que eles tinham. E Lucas é o evangelho inclusivo. O foco deles são aqueles que não faziam parte do meio religioso inicialmente, né? Mas ele vai ter um olhar para aquele que não é, e ele precisa apresentar Jesus para esse indivíduo. Então, ele vai mostrar esse Jesus que quebra preconceitos, esse Jesus que é inclusivo, esse Jesus que está preocupado com que todas as pessoas sejam salvas. Os outros evangelistas vão apresentar isso também, a gente viu ontem no Evangelho de Mateus, mas Lucas faz isso de forma mais intencional. Durante a semana, a gente está conversando então sobre os ensinos de Jesus através das curas e dos milagres. Lucas apresenta nos primeiros capítulos a chegada do Messias e o início do seu ministério. Após anunciar boas novas aos pobres e realizar curas, Jesus agora começa a demonstrar a natureza do reino, os valores do reino, aqueles valores apresentados no Sermão do Monte. Jesus começa a viver isso, os valores de amor, os valores de justiça, os valores de misericórdia, valores esses que a gente deve viver. As pessoas devem perceber nas nossas ações que nós somos amorosos. As pessoas devem perceber em nossas ações que nós buscamos justiça onde não há justiça, que nós somos misericordiosos aonde não há misericórdia. E Jesus vai apresentar esses valores que ele havia falado, e Jesus vai agora demonstrar essa verdadeira natureza que o reino tem. Verso 17 é a história que nós vamos meditar hoje. Nós vamos ler o verso 17 até o verso 28. Nós temos aqui 2 episódios, tá? E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei. Perceba que os evangelistas, eles sempre fazem o retrato do público que está assistindo. É a multidão que assistia, aqueles que acreditavam, e normalmente a gente tem a presença dos fariseus e dos mestres da lei. Aqueles que dirigiam a religião na época, aqueles que apresentavam como o indivíduo que queria ser chamado de filho de Deus deveria viver. Só que a gente viu no Sermão do Monte que a justiça dos discípulos seguidores de Jesus deveria
ser além da justiça dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei. Ou seja, porque eles estavam preocupados com a aparência, com parecer ser, mas eles não viviam. E aqui a gente tem este grupo mais uma vez acompanhando. Eles vinham de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. A menção de que o poder do Senhor estava com ele para curar prepara o leitor para algo extraordinário. Não é físico, não é apenas físico, é espiritual. Como eu mencionei ontem, as curas e os milagres não têm somente uma intenção física de aliviar o sofrimento e a dor daqueles que eram rejeitados, desprezados, daqueles que eram tidos como pecadores por ter uma doença. Você imagina um processo cultural de um indivíduo que adoece, e ele tem essa pressão cultural de que você está doente porque você tem algum pecado, tem alguma coisa errada, você não buscou o Senhor do jeito que deveria. Às vezes nós repetimos esta criação humana de que o indivíduo que é de Jesus, ele não pode ter nenhum tipo de problema, não pode ter nenhuma doença, ele está sempre sadio, ele está sempre próspero. Equívocos que vão nos desvirtuar da visão de quem é Deus. Porque enquanto nós vivemos nesse mundo, nós viveremos num mundo que o pecado traz consequências cruéis e a doença pode bater à porta, as perdas podem acontecer, os imprevistos. Então, eu queria dizer para você que se por alguma razão o meio religioso cristão está te colocando a ideia de que se você é de Jesus, então você é intocável, no sentido de que nada de mal vai acontecer, não é bíblico. Não é dessa forma que o Senhor apresenta, não é sobre isso. Vamos meditar, vamos entender. Lucas está indicando que a cura de Jesus não é apenas um ato de compaixão, mas é a presença da ação divina. E eu mencionei ontem que porque em alguns casos o indivíduo pode não receber a cura física, mas ele recebeu a paz divina. Verso 18, vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram o telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. As casas normalmente eram umas cheias, 50 pessoas, elas tinham como um segundo andar, não um segundo andar, mas que podia ser subido, no telhado. E aquela casa estava cheia daqueles que estavam vindo, a gente viu na descrição, pessoas que vinham de todos os lugares e estavam ali ouvindo os ensinamentos, e esses não encontraram uma forma de fazer com que aquele paralítico pudesse ser apresentado por Jesus, ser visto por Jesus. Então eles descem o seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. A gente faz muitas descrições do texto, os amigos que trouxeram, mas eu queria que você pensasse agora, a gente vai se preocupar com esse processo de ação de Jesus, de cura, não esses detalhes, tá? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser um que é Deus? E realmente, somente Deus pode perdoar pecados. Só que eles não tinham a visão de que esse é o Messias. E olha como Jesus reage.
O paralítico foi em busca de cura física, mas Jesus oferece perdão. Essa é a reação de Jesus ao dizer você o que é melhor, né? Vejam só, olha só. Homem, os seus pecados estão perdoados. E aí eles vão dizer, vão contestar. Então Jesus está levando-os à reflexão de que a cura espiritual era a grande necessidade. O paralítico foi em busca de cura física, mas Jesus ofereceu perdão, porque ele sabia a profundidade do problema. E quando Jesus oferece uma cura física, ele está desejando uma transformação muito mais profunda. E aqui serve para a gente a reflexão. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós intercedemos por alguém, qual é a grande necessidade? É lógico, eu quero que o sofrimento seja aliviado, que a cura aconteça, mas há uma razão muito maior, é a paz que essa pessoa precisa. Estar bem com Deus, estar bem com o seu próximo. E o Senhor está dizendo aqui que ele precisava do perdão dos pecados. A cura física vai acontecer, mas antes é o perdão dos pecados. Perceba, queridos, que Jesus não está sendo percebido como aquele que era o Messias, aquele que era o Filho de Deus, aquele que é Deus. E esse sim podia perdoar pecados. Os escribas estavam teologicamente certos, como a gente mencionou. Somente Deus perdoa pecados, Isaías 43, 25. Mas o erro deles está em não reconhecer quem está diante deles. E às vezes nós não reconhecemos quem está diante de nós, ou às vezes, sabe o que acontece? A gente olha para esse Jesus, olha para o que é cristianismo e a gente quer ver do nosso jeito. E isso a gente já falou algumas vezes aqui, aconteceu com eles, com muitos, com os seus seguidores. Eles esperavam Jesus que os libertasse da opressão romana. Você entende o que eu quero dizer? Que às vezes a gente tem um olhar que tem que ser, não é esse Jesus que eu esperava. Não é esse que eu queria que agisse dessa maneira. Não, eu começo a ter um olhar que ele é tendencioso. E o interessante é que muitos pregadores nos levam às vezes a ter esse olhar tendencioso que não é o olhar bíblico. No caso ali dos fariseus, dos especialistas na lei, eles não estavam reconhecendo a Jesus como o Filho de Deus que pode curar pecados. Nós, às vezes, até reconhecemos, mas nós queremos que Ele haja dentro da nossa perspectiva, dentro do nosso jeito. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando no coração? O que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados? Ou dizer levante-se e anda? O que era mais fácil? Oferecer a cura física ou libertar o coração? Você entende que dentro da perspectiva deles, será que seria mais fácil o Senhor dizer os seus pecados estão perdoados? Para que haja uma transformação interna? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Vocês precisam reconhecer que é o Senhor que está aqui. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. O Senhor estava realizando a cura física, mas o Senhor estava dando a paz espiritual. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus, porque estava fisicamente e espiritualmente curado. Todos ficaram muito admirados, davam glórias a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje nós vimos uma coisa extraordinária. O milagre, queridos, não é uma demonstração de poder isolado. O milagre é um sinal visível de que o reino chegou e de que Jesus traz
restauração integral, física, espiritual e social. Se eu estou falando para você que deseja restauração, se eu estou falando para você que espera um milagre, se eu estou falando para você que disse, eu fui curado pelo Senhor, entenda que o Senhor, se Ele te curou fisicamente, houve ou deveria haver toda uma modificação na vida, porque nós não ficamos do mesmo jeito, nós somos mudados integralmente, nossa visão não é da mesma forma, há uma mudança, eu não continuo nas mesmas atitudes, eu não continuo agindo da mesma maneira, há uma mudança em mim, no meu coração, na minha vida, os valores do reino agora fazem parte. Porque, meu querido, o milagre não é só uma demonstração, não é uma demonstração de poder isolado, não, mas é um sinal visível do reino. O perdão de Jesus continua sendo a maior de todas as curas. Ele restaura não só o corpo, mas Ele restaura a história, a identidade. Quando nós vimos ontem que o Senhor tocou o leproso, o Senhor não estava só restaurando o corpo daquele indivíduo, o Senhor estava devolvendo para ele dignidade. Quando nós vemos agora o Senhor dizendo para o paralítico, perdoados estão os teus pecados, toma teu leito e anda, nós estamos vendo que o Senhor está curando esse indivíduo também na sua espiritualidade. Depois disso, diz o texto, no verso 27 e 28 do capítulo 5 de Lucas, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Ele disse, siga-me. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Parece somente um chamado. Parece somente um convite para que o indivíduo, Levi Mateus, siga Jesus. A expressão que o texto usa dizendo que ele estava sentado na coletoria, ela significa que alguém está ali, essa era a função dele, era o trabalho dele, era o ofício dele, não uma pessoa que era visitante. Estamos falando de um coletor de impostos. E o que significava ser um coletor de impostos na época de Jesus? Porque ele era um judeu que coletava impostos para o Império Romano. Como você acha que esse indivíduo seria visto? Um judeu coletando imposto para o Império Romano. Qual era a perspectiva? Era um símbolo de opressão que o próprio irmão de sangue estava fazendo. Era uma exploração econômica que um próprio irmão estava fazendo. Isso era impuro moralmente, era uma traição nacional coletar, fazer isso, daqueles que supostamente seriam da terra. Levi Mateus era, portanto, social e religiosamente desprezado. Você percebe a profundidade disso? Você percebe como um indivíduo que é da própria nação, que é do próprio povo, como ele é visto? Ele é visto como um traidor. Socialmente ele está sendo rejeitado. Mas o que o Senhor faz por ele e o que o Senhor faz com ele? Aquilo que o Senhor faz com as pessoas que abrem o coração. O Senhor deseja salvar, transformar. O chamado de Jesus é siga-me. Não é um convite, é um comando. O verbo originalmente dá exatamente essa ideia de faça isso. Agora você faz parte, você é meu seguidor. Você tem uma vida transformada. Você agora não é mais aquele que é rejeitado pela sociedade. Agora você representa o reino dos céus. Lucas enfatiza que a renúncia é imediata, deixando tudo, ele segue ao Senhor. A transformação é interna.
O verbo usado ali, levantou-se, também é usado muitas vezes para a ressurreição. Há uma mudança total, há uma transformação total. É impossível, queridos, que Lucas queira sugerir simbolicamente que seguir Jesus é levantar-se para uma nova vida. É possível que Lucas queira sugerir que simbolicamente seguir a Jesus é levantar-se para essa nova vida. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete na sua casa, ele era um coletor de impostos, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Olha só, e Jesus vai ser taxado na sequência como aquele que senta com pecadores, diz a partir do verso 31, aquele que senta com pecadores e come com eles. Verso 29, ele oferece um banquete, ele é acusado como aquele que senta com publicanos e pecadores. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e com os pecadores? Por que vocês fazem isso? Esse é Jesus. Jesus diz assim: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Sabe por quê? Porque eu não vim chamar justos, diz o texto, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Jesus deixa claro, queridos, que a sua missão é buscar espiritualmente doentes, não os que se julgam saudáveis, mas aqueles que reconhecem. Você lembra como ele começou o Sermão do Monte? Você lembra? Felizes os infelizes. Os infelizes que são pobres de espírito, aqueles que se curvam e reconhecem sua pecaminosidade. Felizes os infelizes, os que choram por causa do seu pecado, reconhecem que são pecadores. Esses foi que o Senhor veio buscar e transformar. Minha pergunta para você é: você deseja? Você deseja reconhecer sua pecaminosidade, suas necessidades espirituais, como Levi Mateus? Como o paralítico que recebeu não só a cura física, mas o perdão dos pecados? Eu quero orar para que o Espírito Santo nesse momento nos impressione, para que o Espírito Santo mostre a nossa verdadeira necessidade. Eu estou falando para você que é crente, você que é de uma igreja, reconheça a necessidade do Salvador. Não é por fazermos parte de comunidades religiosas que nós não necessitemos do perdão do Senhor. Pai, muito obrigado pela mensagem da Tua Palavra, obrigado porque o Senhor veio buscar aqueles que estão doentes, aqueles que reconhecem sua pecaminosidade, seus defeitos, e aqueles que reconhecem que podem ser transformados por Ti. Que a gente deixe que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração agora, na nossa mente. Eu clamo por isso, meu Deus, humildemente, em nome e por amor de Jesus. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos. A gente se vê amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica.